Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe vocês, meus amigos, de forma poderosa. Que Deus guarde, fortaleça, que o Senhor te renove, que o Senhor faça resplandecer a luz dele sobre ti, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor ele venha trazer à sua memória aquilo que te traz alegria. É muito importante nesse momento. Deixe aqui, por favor, sua cidade que você está falando, também o nome de alguém que precisa de uma oração, o nome de alguém que necessita de uma intercessão. Pode deixar o nome dessa pessoa. Nós vamos estar orando, vamos estar clamando, vamos estar buscando a Deus em favor. Ana Luísa de Campanário está dizendo, manda um abraço para mim, Deus te abençoe, Ana Luísa, um abraço. O Alessandro está em Barbacena, 104 FM, já está aqui ao vivo, glória a Deus. Estamos juntos aqui com a Rádio 104 FM, a rádio do povo de Deus. Que Deus abençoe cada ouvinte. Hoje a live está imperdível. Eu quero falar de um tema, o tema vai ser Deus escolhe os improváveis. O Alex está em Guaratinguetá, lá no Vale do Paraíba. Louvado seja Deus. Isso, vai colocando aí a sua cidade e vai colocando também o nome da pessoa que você quer que ore. Thaís está em Viana. O Igor está em Uberaba. Aqui a Rita está em Guaratuba, pede oração. Pessoal da Igreja Batista Renovada, Rio Pequeno, pastora Cristina, vamos estar orando, pede oração também. Glória a Deus. Priscila está em Salvador. Ok, Leozinho em Valadares. Que Deus abençoe cada um de vocês. Deus, ele usa os improváveis. Eu vou repetir. Deus, ele usa os improváveis. Eu vou repetir. Deus, ele usa os improváveis. Eu estava aqui estudando sobre a vida de Pedro. Pedro, ele podia ser tudo. Empresário, pescador, trabalhador, homem bem-sucedido na sua vida profissional, familiar, na sua vida financeira, mas discípulo, aos olhos humanos, Pedro não tinha como ser discípulo. Por que, pastor, que Deus usa os improváveis e aos olhos humanos Pedro não podia ser discípulo? Vamos lá. Pedro, ele, ora, a boca dele falava o que Deus queria que ele falasse, e ora, a boca dele falava o que o diabo queria que ele falasse. Foi Jesus quem disse assim, para trás de mim, Satanás. Sabe para quem Jesus falou? Sabe quem Jesus chamou de Satanás? Pedro. Como é que alguém que Jesus chama de Satanás vai ser discípulo? Como é que alguém que a boca dele é usada pelo diabo vai ser discípulo? Por isso que eu estou dizendo para vocês que Deus usa os improváveis. Deus usa aqueles que, aos olhos humanos, não tem como ser usado. A Bíblia diz que Pedro, ele, após Jesus ser traído, Pedro que andava, Pedro que era discípulo, Pedro que fazia parte do métier, Pedro que fazia parte dos amigos, Pedro que fazia parte dos que tinham um acesso direto a Jesus. Alguém pergunta assim para ele, Pedro, você conhece Jesus? Ele falou, não conheço não. Mas você fala como ele? Pedro falou, não conheço. Mas aí insistiu, você
tem a aparência dele. Ele falou, eu não conheço Jesus. Eu estou falando para vocês, ouvintes da Rádio 104 FM, aqui do Instagram, que Pedro dizia que não conhecia Jesus. Mas mesmo assim, Jesus, ele desejou, quis e ele decidiu usar Pedro. Sabe o que é alguém que está aí perto da sua casa? Sabe o que é o seu vizinho, o seu amigo? Ele dizer, eu não conheço Jesus. O que você vai falar com essa pessoa? Alguém fala, não quero saber de Jesus, não conheço Jesus, não amo Jesus, não ando com Jesus, não quero saber de Jesus, não quero ter intimidade com Jesus. O que você vai fazer com essa pessoa? Qual vai ser a sua reação? Provavelmente você vai dizer, você vai pagar um preço muito grande por isso. Provavelmente você vai dizer, isso é errado. Provavelmente você vai dizer, isso jamais pode acontecer. Provavelmente você vai dizer, essa pessoa está pecando, essa pessoa está falhando, ela está blasfemando contra Jesus. Mas Jesus não fez nada disso com Pedro. Quando Jesus percebeu Pedro tendo essa atitude, sabe o que Jesus fez? Depois Jesus morreu dessa atitude de Pedro. Depois Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscita, sabe qual um dos primeiros lugares que ele vai? No mar da Galileia. Sabe quem Jesus foi se encontrar? Com aquele Pedro que tinha negado ele. Com aquele Pedro que tinha rejeitado ele. Com aquele Pedro que tinha dito que não o conhecia. Com aquele Pedro pecador. Com aquele Pedro sanguinário. Com aquele Pedro que o rejeitou. Mas Jesus foi lá. Olhou nos olhos de Pedro. Talvez Pedro já estava desviado, de repente Pedro já estava cheio de culpa. Talvez Pedro achou que Jesus foi encontrá-lo para tirar satisfação. Talvez Pedro começou a tremer. Talvez Pedro ele começou a ficar preocupado. Mas Jesus vira para Pedro e diz, Pedro, tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? E talvez parece que veja um filme vindo na cabeça de Pedro. E Pedro lembrando que tinha negado Jesus 3 vezes. Pedro lembrando que não dizia que não conhecia Jesus. Pedro lembrando que ele havia rejeitado Jesus. Mas a alma de Pedro ainda amava Jesus. Ah, meu Deus. Tem pessoa que ela faz coisa errada, mas a alma dela ainda quer Jesus. Tem pessoa que se desvia dos caminhos, mas a alma dela ainda quer Jesus. Pedro tinha andado 3 anos com Jesus. Quem anda 3 anos com Jesus jamais se esquece dele. Pode até estar no mundo, pode até estar desviado, mas não vai se esquecer de Jesus. É como aquela moça, como aquela mulher que ela está com Jesus, ela decide desviar, ela decide ir para o mundo, ela vai e coloca uma roupa que vai para uma festa mundana, aí ela começa a andar e ela pergunta, e aí, como é que eu tô? Tô bonita? E alguém vira para ela e diz, não, você não presta nem para ser desviada mais. Volta para Jesus. Esse sapato não combina mais com você, essa roupa não combina mais com você, essa sua maneira de falar não combina mais com você, você é de Jesus. Minha gente, aquele que andou com Jesus 3 anos, ele não presta nem para ir para o mundo mais. Se querer desviar, vai dar ruim. Por quê? Porque você teve a experiência com Jesus, você teve um encontro com Jesus, você teve o amor de Jesus na tua vida, o amor de Jesus te envolveu, o amor de Jesus te encontrou, o amor de Jesus entrou dentro de você. Não dá para desviar. Eu estou falando aqui para pessoas que você está queimando aí, querendo Jesus de volta, mas você por algum motivo se afastou da presença dele. Ei! Não dá para você viver longe de Jesus mais.
O seu jeito de falar é um jeito de crente. O seu jeito de andar é um jeito de crente. O seu jeito de vestir é um jeito de crente. O seu jeito de crer é um jeito de crente. O mundo não te cabe mais. Se você puder, pega esse aviãozinho aí do Instagram, manda para mais pessoas. Para mais pessoas ouvir essa palavra agora. Você que está na rádio, vai no Instagram, Pastor Flammarion. Pastor Flammarion, vai nesse Instagram agora, Pastor Flammarion, e manda para mais pessoas, apertando no aviãozinho para ouvir essa mensagem. Pedro, tu me amas, Pedro? E aquele que tinha negado, aquele que o diabo estava falando na boca dele, fala, ô Jesus, eu te amo. Pela segunda vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro olhando para Jesus, talvez dizendo, como é que eu fui trair esse homem? Como é que eu fui distanciar desse homem? Como é que eu fui fazer isso com esse homem? Como é que eu fui dizer que eu não conhecia esse homem? Ele morreu, ressuscitou e agora veio aqui encontrar comigo. E pela segunda vez Jesus pergunta, tu me amas, Pedro? E Pedro diz, eu te amo, Jesus. E ali talvez Pedro já chorando em lágrimas, talvez Pedro já quebrantado, talvez Pedro já maravilhado com aquilo, Jesus pela terceira vez pergunta, Pedro, tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? E Pedro diz, ô Jesus, é claro que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. O que eu fiz foi num momento de fraqueza. O que eu fiz foi num momento de pressão. O que eu fiz, talvez Pedro dentro dele estava dizendo isso, foi num momento de dor. Eu fiquei com medo daqueles homens me prenderem como prenderam o Senhor. Eu errei com o Senhor, me perdoa. Mas tu sabes que eu te amo, Jesus. E ali Jesus vira para Pedro, aquele imperfeito, aquele pecador, aquele homem falho, mas com o coração voltado para Jesus, e diz assim, então vai lá agora, Pedro, e apacenta as minhas ovelhas. Faça a minha obra, evangelize, fale do meu amor para com as pessoas. Eu acho que eu estou falando nesse momento aqui para alguns Pedros, que me acompanha através da Rádio 104 FM. Eu estou falando agora para alguns Pedros, que talvez você vacilou, que talvez você falhou, e a sua falha fez com que você se sentisse indigno de continuar andando com Jesus. Que a sua falha te fez sentir-se triste e falou, eu não ando mais com Jesus, eu vou me distanciar de Jesus, eu vou voltar para o mundo. Ei! O mundo não te cabe mais. O mundo não te cabe mais. Sabe o que significa Pedro? Em algumas traduções diz pedra pequena. Uma pedrinha. Uma pedrinha numa construção. Eu construo igrejas, eu entendo de construção. Uma pedrinha, sabe o que você faz com ela, meu amigo? Você geralmente encaixa essa pedrinha na amarração das colunas. Você encaixa essa pedrinha e essa pedrinha vai ser o pilar. Essa pedrinha vai ser parte da coluna que sustenta a grande obra, a grande casa, o grande edifício. Pode ter certeza, você pode ser uma pedrinha quebrada, você pode ser uma pedrinha pequenininha, você pode se sentir uma pedrinha que não tem valor aos olhos do homem. Mas Jesus, ele te pega neste momento e ele te diz, eu vou te encaixar na minha igreja. Eu vou te encaixar no meu reino. Eu vou te encaixar nos meus projetos. Eu vou te encaixar nos meus sonhos. Eu vou te encaixar naquilo que eu quero fazer nesse tempo na igreja. Com toda a sua insignificância, com toda a sua pequenez, com toda a sua debilidade, Jesus te diz, eu vou te usar. Eu quero te usar.
Eu tenho que te usar. Eu preciso te usar. Sabe quem você é, meu irmão? Você é a imagem e a semelhança de Deus. Sabe quem você é? Você é o melhor de Deus para essa terra. Sabe quem você é? Alguém que Deus fez com uma única impressão digital. Ninguém tem a sua impressão digital. Você é exclusivo. Você é propriedade exclusiva de Jesus. Ninguém tem o seu DNA. Você é o único nessa terra. Você é o único nesse tempo. Você é o único. Não há outro como você. Só tem você. Pastor Tonzinho está dizendo aqui, ó, eu sou uma simples pedra, encaixo na coluna de sustentação do reino de Deus aqui na terra. Eis-me aqui, Senhor, meu Deus. Pastor Tonzinho, chama ao vivo aqui, meu presidente, para você liberar essa palavra aqui para o povo. Nós estamos ao vivo na Rádio 104M neste momento e ao vivo aqui no Instagram. Estamos falando sobre isso, nós somos pequenos, mas o nosso Deus é grande. Nós somos falhos, mas o nosso Deus nos recebe como alguém que falha. Nós somos um Pedro que talvez já negamos Jesus tantas vezes, pastor Tonzinho. Já erramos tantas vezes, mas eu falo isso aqui todo arrepiado. Jesus não se esqueceu de Pedro. Ora, o diabo falava na boca de Pedro. Eu estou dizendo que o diabo falava na boca de Pedro, mas Jesus não abandonou Pedro, pastor Tonzinho. Verdade, pastor Flamarion. Eu lembro quando o nosso pai na fé prega muito, pastor Jerônimo, nosso Abraão. Ele diz que quando Pedro se afastou com medo, né? Jesus dá para ele uma segunda chance. Talvez você é uma pedra que deslocou, mas Deus quer te colocar no lugar novamente. E quantas vezes nós tentamos nos deslocar e Deus vai nos coloca naquele lugar para sustentar a obra naquele lugar novamente, né? Flamarion, a palavra só nem vou falar muito, não, porque você está muito esperado. Eu estou deliciando aqui. Continua nessa labareda de fogo aí, porque eu estou me enchendo aqui. Vai lá. Pastor Tonzinho, só explica uma coisa. Pedro nega Jesus, Jesus morre na sexta-feira da paixão. Jesus ressuscita no domingo de Páscoa. E um dos primeiros lugares que Jesus vai, Mar da Galileia, se encontrar com Pedro, com o traidor, com o que negou, com o que abandonou, com quem disse que não conhecia ele. Fala um pouco sobre isso, por favor, em nome de Jesus. Eu vou te dar uma revelação simples, rápida e objetiva. Você vai arrepiar aí. Você sabe por que Jesus foi para o Mar da Galileia depois da ressurreição? É porque no mar que estão os peixes. Peixe é alma. E peixe bom tem no fundo do mar, porque são grandes. São pessoas de alto nível, inteligentes, capazes de ser muito útil para o reino de Deus. Às vezes nós não nos valorizamos, mas Deus nos valoriza. Então ele foi para o mar, porque é ali que tem peixe, é ali que tem almas. Ele veio cumprir a função dele, resgatar o que se perdeu, trazer de volta o que se perdeu e buscar mais peixes. Então, Pedro, ele sofreu, na verdade, um medo, né? Ele teve o pânico. Puxa, será que eu vou morrer como o meu mestre? Será que neste momento também eu vou ser preso? Será que neste momento eu vou ser chicoteado? Eles gritavam, se tu és o Messias, saia da cruz. Então virou uma confusão na cabeça dele naquele momento. E na sua fraqueza ele preferiu se afastar. Mas o amor de Deus é tão grande por nós que Jesus foi lá e falou, Pedro, volta para a minha presença. Aleluia. Estou vivo. Ganha almas. Seja a pedra que eu te instituí. Seja a coluna da igreja. Aleluia. E pedras também se tornarem colunas. É uma mensagem fundamental. Eu sinceramente, viu? Quando eu olho para mim, eu não me sinto nada. Quando eu vejo Deus em mim, eu falo, eu sou uma pedra. Eu tenho que permanecer firme nessa sustentação da obra de Deus.
Pastor Tonzinho, fala para quem agora está nos acompanhando, nos ouvindo. Nós estamos ao vivo pela Rádio 104 FM também, uma rádio que alcança 500 mil pessoas. Fala para essa pessoa que fez como Pedro, talvez negou Jesus, talvez se afastou dos caminhos de Deus, de repente quer voltar, mas não consegue. Por favor, dirige uma palavra para quem hoje é o Pedro, porque eu estou me sentindo um Pedro aqui hoje. Eu sei que tem pessoas nesse momento que estão muito pior do que nós, podemos assim dizer, porque o senhor também já se sentiu Pedro, com certeza, mas nós já enfrentamos crises e voltamos para a presença de Jesus. Agora, quem está lá fora que não consegue mais voltar, dá uma palavra para essas pessoas, por favor. Primeiro, eu quero dar duas palavras. A primeira é para quem nunca serviu a Jesus Cristo, ainda não aceitou a Cristo como Salvador. Como que a gente pode interceder por alguém? Só quem está vivo. Só quem está vivo. Por exemplo, hoje eu posso orar pela minha esposa, pelos meus netos, filhos, membros da igreja. Eu posso interceder por eles, porque eu estou vivo. A minha mãe, quando estava viva, ela podia interceder por mim. Ela morreu, não pode mais interceder por mim. Então, só pode interceder por alguém quem está vivo. Então, uma imagem não pode interceder por mim, porque uma imagem ela não está viva. Por exemplo, Pedro orou por muita gente. O apóstolo João intercederam por muita gente quando estavam vivos. Hoje não podem mais. O único que pode interceder por alguém, o seu nome é Jesus Cristo, porque ele morreu, mas é o único que a Bíblia diz que ressuscitou. E ele ascendeu aos céus, está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Então, por isso que nós temos que crer em Cristo, porque é o único que está vivo, que venceu a morte e pode interceder por nós. Então, você que não tem Cristo, aceita Jesus. Conheça melhor Jesus, porque ele é o único que pode interceder por você e garantir vida após a morte. Agora, muitos que se afastaram de Jesus, eu não quero dizer por qual causa foi, por que situação foi. Se foi um problema de igreja, se foi um problema pessoal, não importa o que foi. Mas nós temos que repreender uma coisa muito forte, que chama orgulho. A pessoa saiu da igreja por uma situação pessoal ou não pessoal, e ela reconhece que Jesus é o caminho. Só que tem um orgulho dentro dela que impede dela voltar. Tipo, puxa, eu saí, eu pisei na bola, eu falei o que não devia, falei demais, falei até mal da igreja, meu Deus, e agora? E agora? Quebra o orgulho. O orgulho não vem de Deus, se humilha, se derrama aos pés da cruz, aos pés do Senhor Jesus e diga, eu errei, eu preciso voltar para o caminho, eu preciso recomeçar a minha vida com Cristo, eu preciso ser vencedor, eu preciso vencer a crise, a pandemia, as lutas, e você só vai vencer com Cristo. E salvação também, somente com Cristo. Se humilha, se arrepende. Às vezes, viu, Flamarion, eu prego. Eu, pastor Flamarion, eu sou muito macho em Cristo. Quando eu peco, eu falei, eu pequei, eu errei, e eu peço perdão. Eu reconheço o meu erro, não escondo o meu erro, falo o meu erro, dou nome ao meu pecado, me arrependo e recomeço. Eu não sou um covarde que escondo o meu pecado. Ai, meu Deus, não, eu errei, pequei, quero recomeçar e pronto. Então eu quero te dizer isso, reconhece o teu erro. As pessoas que estão me ouvindo, você errou, reconhece, quebra orgulho, se derrama e recomeça. Porque é nada melhor que viver na presença de Deus, no lugar mais alto que os pés da cruz. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus por 3 vezes. 3 vezes ele negou Jesus. Ok? Mas Jesus depois disse por 3 vezes que... Perguntou por 3 vezes se Pedro amava. O que eu aprendo com isso? Com a mesma fúria que um dia Satanás e os seus demônios vieram
para te fazer desviar, com essa mesma fúria, Jesus está vindo para te fazer retornar. A mesma boca que disse, eu não conheço, essa mesma boca vai dizer, eu conheço Jesus. A mesma boca que negou, é a mesma boca que vai reconhecer. Eu não sei se a sua boca foi usada para dizer alguma coisa que desagradava a Deus. Mas eu estou profetizando. Se você recebe, diga amém, faça alguma coisa. Se você recebe em nome de Jesus, abra a boca e diga, eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Não importa o que te fez sair. O que importa é que Jesus está te fazendo voltar. Não importa o que te fez cair. O que importa é que Jesus está te fazendo levantar. Não importa a crise, a dor, a decepção, a mágoa que te fez sair da igreja. O que importa é que Jesus está te dizendo, volta para a igreja. Não importa o que te fez chorar. O que importa é que Jesus está dizendo, neste momento, eu enxugo as suas lágrimas. Eu enxugo as suas lágrimas. Volta, Pedro. Volta, José. Volta, Maria. Volta, Flamarion. Volta, Tonzinho. Volta, Marta. Volta, Marlene. Volta, Alessandra. Jesus está dizendo, volta. Volta, Neidinha. Volta, José. Volta, Rafael. Volta, João. Volta. 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 Volta, Maria Cristina. Jesus está dizendo, volta. 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 Volta a quê? Volta ao primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras. Volta a servir ao Senhor. Volta a amar o Senhor. Volta a testemunhar do Senhor. Volta a dizer, eu não sou perfeito, mas Jesus me escolheu e eu vou falar do amor dele onde quer que eu esteja. O Senhor está dizendo, volta, volta. Você que me ouve aí agora, que está desviado, que está afastado, Jesus está dizendo para você, volta, 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 volta. E nós vamos orar agora, profetizando que um novo tempo começa para a sua vida. Pai, obrigado por este momento tão especial aqui na Rádio 104 FM no Instagram. Eu te peço, meu Deus, abençoe a todos agora. Traga de volta quem se perdeu. Traga de volta quem enfraqueceu na fé. Traga de volta quem porventura se desviou. Quem perdeu no meio do caminho. Quem se decepcionou e caiu. Traga de volta, meu Deus. Traga de volta, Senhor. O Senhor não usa pessoas perfeitas. Porque quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós percebemos que somos pecadores. E quanto mais nós distanciamos do Senhor, mais nós achamos que somos santos demais. Quando eu me aproximo de Jesus, eu reconheço e percebo as minhas falhas. Mas quando eu me afasto de Jesus, eu me julgo perfeito. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Perdoa-nos. Sara as feridas. E usa esse soldado ferido na batalha para resgatar vidas para o teu reino. E essa é a oração que eu faço, crendo que pessoas estão voltando agora para a tua presença, através desta oração, através dessa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus.